Mateus 26 fala: Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximando e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: Estes também estavam com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha lhe dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aqui fala sobre quando Jesus, foi ser crucificado, quando Jesus foi condenado. Pedro negou Jesus, assim como nós, que quando as coisas estreitam, quando as coisas apertam, quando as coisas não andam conforme a nossa carne deseja, a gente tenta negar Jesus, a gente tenta fugir do nosso chamado, nós tentamos sair fora da presença de Jesus. Só que aqui na palavra fala que as 3 vezes que Pedro foi tentar negar Jesus, as pessoas falavam: Mas não tem como, você é parecido com ele, você anda como ele, você se veste como ele, você se fala como ele. Então Pedro tentou negar Jesus de todas as formas. Falava que não, jurou, Pedro aqui fala que Pedro jurou que não conhecia aquele homem. Só que quando há intimidade dentro de você, quando há identidade dentro de você, a intimidade com Cristo e a identidade em Cristo, não tem como nós fugir do nosso chamado. Jesus nos escolheu para poder andar conforme Ele, Jesus nos chamou para poder levar o evangelho dele. Jesus nos chamou para ser criaturas, para ser novas criaturas. Jesus nos chamou para poder ser como Ele, andar como Ele, falar como Ele. Então não adianta a gente querer negar o que há dentro de nós. Não adianta a gente querer fugir do nosso chamado. Não adianta a gente querer sair fora, do Evangelho de Cristo. Não adianta a gente falar: vou largar tudo, falar como hoje em dia, vou chutar o balde e não quero mais. Não adianta, porque quando há identidade dentro de você, não tem como fugir. Eu vi uma pessoa falando, quando eu estava falando dessa palavra, que é exatamente isso. Quem já pisou no Santos dos Santos, não tem como fugir, Em outro lugar, não quer mais viver. A gente tenta até viver, mas não tem como. Não tem como. Quando a gente já viveu o Evangelho de Cristo, não tem como a gente fugir daquilo que Jesus nos chamou. Então hoje a palavra que eu quero levar para o teu coração é essa: não negue a Jesus. Não tente fugir do teu chamado. Não tente fugir daquilo que Jesus te escolheu. Você é escolhido, você é filha, você é filho de Cristo, de Deus. E mesmo que você negue, tente negar a Ele, há uma identidade dentro de você. As pessoas olham para você e vê a semelhança de Cristo. Ver que você é parecido, você é a imagem e a semelhança dele. Então não adianta você negar, que as pessoas vão olhar para você e vai falar: Mas você se veste como ele, você anda como ele, se posiciona e fala como ele. Então siga Jesus de todo o seu coração. Viva como Cristo, viva para ele, que não há coisa melhor nesse mundo do que seguir Jesus.